Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. Agora, falando com vocês direto das escavações arqueológicas de Lachish, ou Laquis, como dizemos em português. A segunda cidade mais importante de Judá, depois de Jerusalém, nos tempos da Bíblia Sagrada. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre os cultos pagãos que essa cidade possuiu. Nós vamos conhecer um santuário da época persa, de adoração ao sol. Vamos ver um templo de Baal, ou pelo menos o que sobrou dele, e um misterioso altar pagão que estava na porta dessa cidade. Mas eu não quero estar sozinho nesse passeio. Eu convido a minha amiga Aline para estar com a gente mais uma vez. Shalom. Shalom, é um prazer realmente poder estar aqui e presenciar isso de primeira mão junto com o arqueólogo que está aqui escavando. Olha, isso é muito legal e é muito bom ter você com a gente e todo mundo que te segue também no seu canal Israel com a Aline, tá bom? Vamos começar então o nosso passeio? Vamos começar. Vem com a gente. A gente está vendo aqui uma grande estrutura, mas conta pra gente o que é tudo isso. Aline, esse aqui é um templo persa solar, datado do 6º século a.C. Então esse templo tem aproximadamente 2.500 anos. 5 vezes a história do Brasil desde a sua descoberta até hoje. 5 vezes. E também lembrando que os persas hoje em dia são um assunto também bem falado, porque a antiga Pérsia é onde hoje em dia é o Irã. E a gente vê que hoje em dia tem relação entre os dois países e também no passado tinha. Mas o que os persas fizeram aqui? Olha, os persas, eles também dominaram a terra de Israel durante um tempo após o domínio da Babilônia. Quando a Babilônia caiu, quem assumiu o controle foi a chamada Medo-Pérsia, Círio e Dario, tio e sobrinho. E eles conquistaram a Babilônia em 538 a.C. Agora, uma coisa curiosa, já que você fez menção ao Irã atual, é que na história houve momentos em que os persas, atuais iranianos, eles foram amigos de Israel. Por exemplo, quem liberta os judeus do cativeiro da Babilônia foram os persas. E foi inclusive Artaxerxes, um rei persa, que na época de Neemias, você pode ler na sua Bíblia os livros de Esdras e Neemias. Foi na época de Artaxerxes que saiu um decreto dos persas, falando que os hebreus ou os judeus deveriam voltar para sua terra e ajudando a reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo que Nabucodonosor havia destruído. Também é um selo cilíndrico, na verdade um selo, é um documento cilíndrico de argila de Ciro, falando que ele restaurou a paz e a liberdade religiosa e política daqueles que os babilônios haviam aprisionados, incluindo os judeus. Então você vê que a história é feita de altos e baixos. Aquele vizinho que hoje é meu inimigo, ontem foi meu amigo. Só para vocês terem essa noção. E aqui foi a época em que os persas tiveram em Lachish, ou Laquis. Quando a gente fala Lachish ou Laquis, é a mesma cidade, tá bom? Lachish é o nome hebraico, Laquis em português. Eles construíram um templo solar aqui. E é curioso, acho que o Moto pode até mostrar pra gente que o sol está nascendo bem ali, olha. Vocês vão ver de casa. E por que nós estamos mostrando? Olha que lindo o nascer do sol. O nosso trabalho já começou algumas horas aqui, que a gente começa de madrugada, 5 horas da manhã, mas a gente esperou o sol nascer para mostrar para vocês essa vista maravilhosa. O templo solar, Aline, ele ficava com a entrada dele voltada para o sol. Porque quando o sol nascia, brilhava dentro do templo e eles faziam sacrifícios ao deus sol, os persas. Os persas eram proeminentes adoradores do sol. Houve muitas correntes religiosas, como o mitraísmo, que adorava o sol, que veio da cultura persa. E justamente a Bíblia, uma das coisas que a Bíblia fala é que não é para adorar o sol, as estrelas, a lua. A gente vê a Bíblia botando um foco muito grande nisso e a gente vê que isso sim era uma prática comum entre vários povos da antiguidade. E aqui está um exemplo. E até um exemplo, antes a gente entrar para ver o templo por dentro, é que a orientação bíblica, tanto em relação ao santuário, tabernáculo e sinagogas, que elas deveriam ser construídas num posicionamento em que as pessoas orariam de costas para o sol. Por que Deus, naquela época, orientou isso? Porque era tão comum a adoração do sol, que se você construísse sinagogas, falando na época do Segundo Templo, sinagogas, ou o Santuário de Jerusalém, ou o tabernáculo, também na mesma posição dos templos pagãos, poderia correr o risco
de numa época de quebra da aliança de Israel, de apostasia, o povo nesse sincretismo começaram a confundir o Deus de Israel com o Deus Sol. Claro, imagina as pessoas naquela época orando para Deus em direção ao sol, orando para Deus em direção ao sol, e as coisas, a divisória começava a ficar um pouco turva e as coisas poderiam começar a se misturar. E a gente sabe que o povo de Israel, historicamente, adorou o bezerro de ouro. Teve várias passagens bíblicas que a gente vê que o povo às vezes acaba indo adorando outras coisas. E por isso eu acho que realmente faz muito sentido essa questão de orar no judaísmo bíblico de costas para o sol. De costas para o sol. Eu queria que o Mo te mostrasse para a gente aqui algo antes da gente entrar, para ficar didático para o pessoal em casa ter uma ideia. Aqui era a estrutura desse templo quando ele estava todo construído. E ele se parece, Aline, eu não sei se você já fez algum vídeo lá para o pessoal, com o templo de Tel Arad. Já fizemos. É muito parecido. Aqui, volta aqui então, olha, a pessoa entrava por aqui, e olha que curioso, havia um pátio, onde ela levava o sacrifício, um lugar santo, onde havia inclusive altar no lugar santo, um altar de incenso, e um lugar santíssimo, com uma pedra aqui, uma máceba, que representava uma divindade, e ao mesmo tempo nos lembra os 10 mandamentos. Porque se você olhar na Bíblia, o santuário tinha também o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então você vê que as religiões do passado se conversavam, de modo que o sincretismo era uma coisa muito fácil de acontecer. E com o sincretismo havia também o perigo iminente do povo de Israel perder a sua identidade, porque o falso parece muito com o verdadeiro. Esse que é o ponto. O falso é a prova que o verdadeiro existe, porque o falso, ele parece com o verdadeiro. Então a gente tem que atentar para isso. E a gente pode entrar no templo também? Podemos agora. Sem adorar o sol, mas entrando no templo. Então, vamos lá. Vem com a gente. Descendo com bastante cuidado, que algumas pedras podem estar soltas. Ok. Aqui, Aline, era o espaço do átrio, ou pátio. O pessoal de casa, se conhecer a doutrina do santuário no Antigo Testamento, era a mesma divisória. Então aqui o sacerdote trazia o animal, sacrificava ao Deus Sol, geralmente voltado para lá, para o sol. E repito o que a gente falou antes, o sincretismo era muito fácil de acontecer, porque um culto lembrava o outro. O culto hebreu também tinha o sacrifício de animal, tinha o sacerdote, tinha um lugar, o pátio, onde a com as escadarias. Com as escadarias, e no templo vai ter as escadarias, inclusive tinha o coral de levitas que cantavam nas escadas. Então a gente sobe aqui. Justamente, a gente vê isso também em muitas religiões antigas, é que o local alto fisicamente tinha uma conexão com Deus. A gente vê que a própria Bíblia muitas vezes chama os locais altos onde eles adoravam. E a gente vê aqui que justamente eles escolheram um local alto na colina de Laquis. E além disso, eles acrescentaram aqui degraus entre cada área. Então, essa área é mais alta que aquela e por isso mais sagrada, e essa aqui ainda mais degraus, então o ponto mais alto de todos, fisicamente também é o mais sagrado. Exatamente. E aqui então era o lugar santo. É lógico que essa nomenclatura que eu estou usando de pátio, santo e santíssimo é para o pessoal de casa entender a semelhança com a Bíblia, mas eu não sei como é que os persas chamavam isso aqui. Mas era um lugar santo, e aqui mais santo ainda. Então aqui era o lugar que tinha originalmente aqui um altar de incenso. Inclusive, o curioso, você me permite fazer essa comparação com Tel Arad, já que você gravou Sim. lá, porque em Tel Arad eles encontraram 2 altares, um maior e um menor. Alguns arqueólogos interpretaram que o altar maior seria para o Deus de Israel e o menor para a esposa do Deus de Israel, Áshera. Aliás, uma coisa curiosa, eu não sei se eles trouxeram para eu poder depois mostrar, a gente encontrou aqui ano passado 2 estatuetas de deusas cananitas de Áshera. Uau! E ontem encontramos a cabeça de outra deusa. Uau. Não aqui, mas no outro Aqui sítio. aqui na área de aqui na área. Tel Aquis. Sim, a gente trouxe e eu mostro para você, senão eu mostro depois uma foto, alguma coisa assim. Mas o mais interessante, Aline, é que eles encontraram, e se você gravou Tel Arad, deixa eu relembrar, o que é Tel Arad, gente? Tel Arad era uma fortaleza judaica do deserto, fortaleza de soldados, e lá nessa fortaleza de soldados, longe de Jerusalém, talvez um oficial, alguém, resolveu construir um santuário para os soldados adorarem, que misturava judaísmo com paganismo.
né? Não é isso? Exatamente. E você chegou a falar da substância que estava no altar? Sim, eu cheguei a falar que é uma das grandes controvérsias aqui da arqueologia nos últimos anos, e nos comentários também do vídeo é um campo de batalha, a gente pode dizer, porque no altar que se encontrou em Tel Arad, se fez uma análise dos resíduos que eram queimados sobre o altar de incenso, e parte do incenso era feito de canabinoides, que é cannabis. Uma substância, um narcótico. Exatamente, Assim, né? Que até os dias de hoje em vários lugares do mundo é usado ilegalmente, em alguns lugares legalmente, mas justamente a pergunta é por que se usava isso, se tinha algum efeito alucinógeno, qual era a quantidade que se usava, se seria suficiente, e é uma grande dúvida. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Só diz que pessoal, porque nós não sabemos se foi encontrado também esse tipo de substância aqui, e o altar foi levado. Exatamente, essa era a minha pergunta, quer dizer, em Tel Arad foram encontrados os 2 altares de incenso e as matzevotas, 2 pedras que representavam talvez 2 divindades, e minha pergunta é, o altar de incenso e a pedra que tu me comentou, onde eles estão? Não estão aqui, eu não tenho essa informação, provavelmente estejam no depósito de Beit Shemesh, que é um depósito enorme que tem aqui em Israel, mas muito grande mesmo, acho que do tamanho do MASP lá de São Paulo. Não sei se você já foi alguma vez lá, é um lugar legal para visitar. Eu tenho um plano de que eu quero fazer um vídeo especial lá um dia ainda. Gente, eu fiquei assim, quando eu fui lá, eu fiquei pasmo. Foi a Ava Katz, que era diretora do Departamento de Antiguidades de Israel, que me levou uma vez. Vou até contar para o pessoal de casa uma tristeza, porque na época, Israel tinha me permitido fazer toda uma coleção arqueológica com peças emprestadas daqui para o Brasil. Elas podiam ser emprestadas por 10 anos, depois eu podia se renovar por mais 10 anos, que eu ia ficando no Brasil. Só que as leis brasileiras não permitiam que as peças ficassem mais do que 6 meses. E eu não pude levar. Só levei aquelas que são permanentes. Mas quando eu entrei lá, que ela falou, você vai poder escolher o que você quiser aqui, porque assim, são milhares e milhares de cerâmicas. Agora o pessoal pode perguntar, mas por que isso não está no museu? Eu acho que vou deixar até você responder, Aline. Se tem milhares e milhares de cerâmicas lá em Beit Shemesh, por que não estão no museu? Justamente porque a gente tem milhares e milhares de cerâmicas. É difícil de explicar para as pessoas a quantidade de arqueologia que há em Israel. Todos os anos há escavações e todos os anos se encontram milhares e milhares de objetos, muito mais até que Israel consegue às vezes administrar. E por isso, primeiro, esse é um dos motivos que não se escava mais em Israel, porque a gente pode caminhar aqui em Laquis e dizer, olhem aqui a quantidade de terreno que ainda não foi escavado, por que a gente não escava? E há vários motivos. Um deles é financeiro, escavar custa muito dinheiro, se precisa de voluntários, de muitos voluntários para escavar, e também tudo que se encontra se tem um compromisso de preservar, porque no momento que isso aqui estava embaixo da terra, a própria terra estava preservando isso por mais de 2000 anos. No momento que a gente abre isso e expõe, a gente precisa fazer um trabalho ativo de conservação. Porque... Só explicando que não se escava de maneira assim generalizada, mas as escavações acontecem como essa aqui. Há vários sítios arqueológicos acontecendo, mas são controlados pelo Departamento de Antiguidades. Por exemplo, muita gente pensa, até foi bom você falar isso, porque esclarece um mito. O pessoal pensa de filme de Indiana Jones, que eu coloco uma picareta e uma pá numa mochila, pego um avião, venho para Tel Aviv e começa achei um vaso, achei isso aqui. E leva para casa. Leva para casa, não é assim. É uma situação controlada. Por exemplo, nós estamos em contato com o Departamento de Antiguidades para fazer datação da cerâmica encontrada aqui. É uma parceria que nós temos com a Universidade Hebraica, porque eu tenho que produzir academicamente. Só que a gente está com toda uma demanda jurídica para levar isso para o Brasil. Então, só para vocês terem noção, há 2 trabalhos que a gente faz, Aline. Um deles é o trabalho de divulgação científica, que eu faço no meu canal, você faz no seu, onde a gente apresenta essas coisas de uma linguagem leiga para que quem não é da área possa entender, divulgação científica. E existe um segundo trabalho paralelo, que é o do Rodrigo Arqueólogo, que eu tenho que escrever um artigo científico, publicar numa revista acadêmica por pares, então é um trabalho sério. Muita gente pensa que é uma coisa meio de aventureiro, não, tudo isso aqui é muito controlado em termos governamentais e acadêmicos. Porque tem que ser feito, porque tanta coisa é encontrada também que a gente precisa saber exatamente o que foi encontrado, onde foi encontrado, para ir encaixando as peças, porque na realidade o que é arqueologia? A arqueologia é a história de Israel, a história do mundo todo também, e é um quebra-cabeça de milhões de peças
que nem sempre a gente sabe muito bem que desenho tem que se formar, com milhões de peças faltando. Então, às vezes o que se encontra aqui, há escavações em 30 anos atrás, depois se continua escavações amanhã e se encontra mais, às vezes se encontra partes da mesma estatueta. Quer dizer, vocês encontraram agora a cabeça de uma deusa, quem sabe se daqui a algumas semanas, meses ou anos se encontre o corpo. E talvez no corpo tenha uma inscrição e assim se vai montando esse quebra-cabeça. E por isso tem que estar tudo muito bem catalogado. E a gente está falando de quantidades gigantescas também. E uma coisa até que talvez vocês consigam mostrar para a gente mais tarde é que tem tanta e tanta cerâmica que é encontrada, literalmente baldes e baldes, caixas de cerâmica, que não tem como levar tudo isso para os depósitos. Senão tu ia encher silos só de cerâmica aqui em Israel. E por isso boa parte da cerâmica, a maior parte da cerâmica encontrada nas escavações... É descartada, ressepultada. É ressepultada, exatamente. Quer dizer, se encontra, todas as peças de cerâmica são analisadas para ver se tem inscrições, se tem marcações, se tem alguma coisa que diferencie elas. Faz-se a datação, se descobre exatamente de quando eram as cerâmicas, o período que elas são, e depois a maior parte das cerâmicas são enterradas de volta. Exatamente. E aí imagina alguém de fora vindo aqui e olhando tu enterrando de novo cerâmicas de 3.000 anos. Um segredo de bastidor para eles? Pode. Quando a gente chegou, que eu estava com a Aline aqui subindo, já vi alguns dos meus alunos subindo com baldes, que a gente está, aliás, isso é bom falar, Aline. Nós estamos quebrando um paradigma, e você, como brasileiro e israelense, você vai entender bem isso com sentido até emocional. O Brasil é conhecido muito como o país do futebol, do carnaval, do samba, das praias, mas o Brasil é pouco conhecido pelo lado acadêmico. E nós estamos quebrando um paradigma que pela primeira vez em Israel estamos trazendo um time de brasileiros. Não pela primeira vez, porque já tem 3 anos que estamos escavando aqui. Mas de 3 anos para cá é a primeira vez que um time de brasileiros vem. A USP já mandou alguns para escavar em Tel Dor, em outros sítios também. A USP, que é a grande universidade. Mas depois da USP, o NASP que está trazendo 30 pessoas, um time de brasileiros para escavar. Tá certo? Então isso é muito importante. Nós estamos mostrando agora a contribuição e o Brasil está sendo olhado de maneira séria pelo pessoal da Antiguidades de Israel. Isso é muito legal, tá bom? Para contar para vocês aí. Porque, só deixa eu dizer, o que a gente sabe é o amor que os brasileiros têm, muitos brasileiros têm, tanto amor por Israel, pela sua terra, pela história bíblica, e isso agora está se refletindo também em ações concretas, no sentido de brasileiros estarem aqui com as próprias mãos, escavando e redescobrindo a história bíblica lado a lado com israelenses, com coreanos também. Os coreanos também são um povo americanos que ama tanto a Bíblia. A gente tá aqui participando realmente da história sendo escrita e redescoberta ao mesmo tempo. E de 3 anos para cá, os brasileiros estão sendo 80% a 90% dos que estão escavando. Aqui em Laquis. Aqui em Laquis. Agora, antes de entrar, eu só quero falar um paradoxo aqui. Ao mesmo tempo que a Aline falou, está correto dizer que há milhares e milhares de peças, não tem nem lugar para guardar tudo isso, esses milhares e milhares de peças representam apenas um fragmento do que os antigos produziram. Ou seja, o arqueólogo trabalha com fragmentos de história. A ideia que você deu do quebra-cabeças é um quebra-cabeça de 10.000 peças, das quais 9.000 desapareceram. E a gente, então, encontra milhares que representam apenas 10%. Agora, aqui na parte interna, que a gente está chamando de Santíssimo, ou Santo dos Santos, ficaria a Masseba. Acho que até é bom explicar, porque você falou Massevot, muita gente talvez não sabe o que é isso, né? O que são essas pedras de adoração? O sentido disso em hebraico? Então, em hebraico a gente chama Matsevá, que é uma pedra erguida. Às vezes na Bíblia aparece como pedra erguida, como pilar. É uma tradição que vem desde o tempo dos patriarcas e é usado tanto pelo povo de Israel como por outros povos, que se erguiam pedras e elas representavam a Deus ou a conexão com Deus. Uma das histórias mais famosas relacionada a Matsevá é justamente o sonho de Jacó. Quando ele deita, ele dorme sobre uma pedra, ele tem a visão dele em Betel, e depois que ele tem essa visão, ele pega e ergue a mesma pedra sobre a qual ele dormiu, coloca ela erguida, cravada no chão e unge ela, claramente mostrando como essa pedra representava o sonho, a conexão dele com Deus. E justamente isso é uma Matsevá. Então a gente vê que isso existia lá e a gente encontrou essas pedras erguidas em muitos lugares. A questão é que em lugares pagãos, por exemplo, em Gezer, se encontram muitas e muitas e muitas pedras. Encontram 12.
12 que elas representam a muitos deuses. Ou provavelmente as 12 tribos de Israel. Pode ser também, exatamente. E em Gezer encontraram junto com essas pedras de adoração pequenos fossos com ossos de bebês. Então é a primeira evidência de que talvez fizessem sacrifício humano ali. Exatamente. Então a gente vê ali um local que era usado para rituais, talvez rituais terríveis de sacrifício de criança, mas rituais que esses povos cananeus consideravam como sagrados, ao lado das pedras erguidas que representavam os deuses deles. E aqui também, se a gente vai Ela e ficava entra... aqui, olha, a Matsevá. Agora, só que o curioso, aqui só encontraram uma, não duas, como no caso de Tel Arad. E ela parece o contorno até com os 10 mandamentos. Alguns até fizeram uma junção, assim, não poderia lembrar os 10 mandamentos, alguma coisa assim, mas seria a representação do deus ou da deusa. Agora, o mais curioso é, novamente, a facilidade do sincretismo. Porque também no santuário hebreu tinha uma pedra dentro do lugar santíssimo, ou 2 tábuas de pedra, que eram os 10 mandamentos. Você falou do Jacó, que ele ergue uma pedra. Aliás, lembrar o pessoal de casa, quando gravamos em Jerusalém, no Templo Zero, Exatamente. que tinha um altar lá. Depois, quem não assistiu, assiste de novo, ou no meu canal ou no canal da Aline. Tem um altar com uma pedra dessa colocada em cima do altar. Então aqui nós temos essa situação. E esse era o templo solar persa que estava na cidade de Laquis. Mas tem muitas outras coisas pra gente ver aqui. Vamos seguir descobrindo a cidade? Vamos lá? Vocês Vamos estão lá. gostando? Então vamos embora com a gente. Ah, eu estava esquecendo de uma coisa importante. Descendo as escadas agora eu lembrei. O pessoal de casa, não sei se você percebeu, Aline, mas aqui tem um degrau da escada que é mais estreito Uau! do que o outro. Isso te lembra alguma coisa? Isso me lembra claramente as escadarias que dão acesso ao Templo de Jerusalém. As escadarias originais construídas pelo rei Herodes o Grande foram encontradas e são exatamente esse modelo. São 2 degraus pequenos, um degrau grande, 2 degraus pequenos, um degrau grande. E o que a gente acredita ser o motivo dessas escadas diferentes é para que ninguém pudesse subir correndo as escadas, para que as pessoas subissem com calma, devagar, respeitando o lugar santo que elas estavam se E olhando aproximando. para baixo, porque se você tem um degrau diferente do outro, para não cair, você vai subir olhando para baixo. Então a pessoa já sobe com respeito e atitude de humildade. Ou seja, até isso aqui também na arquitetura é interessante observar. E isso aqui é séculos antes a Herodes. Então Herodes sim. com certeza não criou essa técnica, Sim. e sim ele se apropriou de coisas que já existiam. Arredondando, não dando o número exato, aqui eu estou quase 4 séculos antes de Herodes. Uau! Rodrigo, tu falou que ia nos trazer para um templo de Baal, mas eu conheço esse local. Tudo que a gente está vendo aqui atrás, esse muro, é parte de um palácio colossal dos reis de Judá. Quer dizer, Roboão reinou aqui neste local e depois dele tantos e tantos reis de Judá passaram aqui por esse local. E a minha pergunta é, o que um palácio dos reis de Judá, que tem que adorar o Deus único, tem aqui uma conexão com Baal, Deus pagão? Qual a conexão dos dois lugares? Aline, você está absolutamente certa e a sua pergunta faz todo sentido. Nós, inclusive, vamos ver um momento muito triste em que houve uma apostasia, uma quebra da aliança do povo judeu que morava aqui, porque eles adoraram deuses pagãos enquanto estavam aqui. Aliás, a Bíblia, se você ler com cuidado, vai ver que muitas das guerras que houve, muitos dos ataques que Deus permitiu que acontecessem, ocorreram devido à quebra da aliança, quando o povo deixou o Deus verdadeiro para adorar deuses pagãos, ou pior do que isso, fez uma mistura entre o culto ao Deus verdadeiro e o culto pagão, porque há 2 tipos de apostasia. Aquela em que você abandona o Deus verdadeiro e vai atrás do falso, e aquela em que você acha que pode adorar a 2 senhores, usando a linguagem bíblica. Que é a mais complicada ainda, quando começa a inserir paganismo dentro da fé. A gente sabe que isso também aconteceu no próprio Templo de Jerusalém, que houve idolatria dentro do Templo de Israel. Então a gente vê que esse é o pior, eu acho que entre os 2 tipos. Com certeza, e a gente até pode fazer uma reflexão, né? Há aquele sujeito que abandona a família para ficar com alguém, ou aquele que quer manter 2 famílias ao mesmo tempo, né? Ainda fica mentindo ainda. Então, a nossa espiritualidade também.
você tem que se perguntar, você está querendo adorar a dois senhores? Mas voltando à pergunta que você fez, que eu só provoquei essa reflexão, aqui realmente foi o lugar de vários reis de Judá, e não apenas Roboão. Todos os reis de Roboão para cá passaram por esse lugar, até Zedequias. Todos eles estiveram aqui. E eu vou pedir um outro para mostrar, você deve ter mostrado isso no seu programa anterior. Ali nós temos várias cadeiras que foram colocadas. Isto, é claro, é apenas um plano artístico moderno, onde a gente coloca as cadeiras representando os reis de Judá que passaram por aqui. E vocês perceberam que as cadeiras têm as costas, umas mais alto, um encosto mais alto, outro mais baixo, significa o tempo de reinado de cada um deles. E, tragicamente, um dos que reinou mais tempo foi Manassés, que foi um dos mais terríveis reis de Judá. E justamente que estava envolvido em muito paganismo. A gente sabe que Manassés chegou a sacrificar parte dos seus próprios filhos a deuses pagãos, a Moloque principalmente. Então a gente vê que quando a gente fala do problema de idolatria, não é as pessoas simples, que não tinham conhecimento, que podem se afastar. Quer dizer, a gente vê os próprios reis que tinham acesso a tudo e a todos e a todo conhecimento antigo, mesmo eles às vezes se desviavam. Mas agora, se nós estamos aqui no Palácio dos Reis de Judá, como pode ser que aqui dentro tenha um templo a Baal? Nesse caso específico, porque nós já vimos o templo solar, o pessoal já acompanhou com a gente, que foi da época persa. Não é necessariamente um sincretismo, embora seja muito parecido, mas essa dúvida, um debate na academia. Nós vamos ver agora o segundo templo de Baal, que na verdade não é um sincretismo. Por quê? Essa parede toda que está aqui seria uma plataforma, acima dela estaria construído a fortaleza ou o palácio do rei quando ele vinha para cá. Só que esse palácio foi construído depois que um antigo templo de Baal foi destruído, ou seja, antes que os hebreus conquistassem a cidade de Laquis na época de Josué, aqui funcionou um templo pagão, tá certo? Então aqui havia cananitas que moravam nesse lugar. E esse templo pagão então existia, ele foi destruído e no lugar dele construíram aquele que seria o palácio governamental posterior. Então vamos ver o que sobrou, que é muito pouco, mas é interessante para conhecer o local e a vista desse templo de Baal e por que chegamos à conclusão que seria um templo de Baal. Então vamos subir? Vamos subir, vocês viram, a gente está subindo porque outra vez a adoração muitas vezes era feita em locais altos e aqui mais uma vez, para chegar ao local alto de adoração a Baal, a gente está mais uma vez subindo. Exatamente, vamos embora. Vamos embora. Você lembrou bem, Aline, aqui é a parte mais alta da cidade. Então você tem realmente uma plataforma aqui em cima, que como eu falei, originalmente tinha um templo pagão da época cananita. E depois os hebreus construíram aqui um palácio, na verdade os judeus, porque foi na época já da monarquia. Não da monarquia unificada, tá certo? Da monarquia posterior. Isso aqui é importante ser dito. Nós não encontramos aqui ainda nenhuma evidência de Davi ou Salomão. O que nós estamos encontrando aqui é da época de Roboão para diante. Para o pessoal de casa entender, havia um reino unificado sob o comando primeiro de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, mas depois ele perdeu a unção de Deus e o rei de fato considerado na história acaba sendo Davi. Cronologicamente falando, Saul vem primeiro, mas espiritualmente, profeticamente, em vários elementos teológicos, Davi é considerado o primeiro e grande rei de Israel. E o último é Salomão, que justamente porque filho de Davi, e ele foi justamente o último devido à sua idolatria. A Bíblia nos conta claramente, ele se casa com muitas mulheres estrangeiras e ele permite que elas tragam culto a outros deuses para dentro da terra de Israel, para dentro de Jerusalém, e mais que isso, ele também se volta aos deuses delas. Quer dizer, Salomão, que é o mesmo rei que constrói o templo de Jerusalém, o templo para Deus, ele faz idolatria nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos anos de vida. E por isso ele é castigado, e o castigo vai ser que o seu reino vai ser dividido. Isso quer dizer que os descendentes de Davi e Salomão vão reinar somente sobre a região de Judá, sobre duas tribos, sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e das 10 tribos de Israel do norte
vão ser então reinadas, governadas por outros reis. Então começa por Jeroboão e segue aí depois, são mais de 14 reis. Mais de 14, e você tem então o Reino do Norte, que recebeu o nome de Israel, e o Reino do Sul, que recebeu o nome de Judá. A capital do Sul, Jerusalém. A capital do Norte mudou de quando em quando, mas da maior parte do tempo a capital do Norte ficou sendo Samaria. E aí por isso que é importante, quando fala história de Israel, é bom explicar a história de Israel como um todo ou a história do Reino do Norte. Quando, em 722, os assírios vieram atacar toda essa região, eles acabaram com as tribos do norte. Inclusive os assírios atacaram também aqui a cidade de Laquis, na época de Senaqueribe, destruíram a cidade de Laquis, e as tribos do norte foram também devastadas, em 722, por vários reis assírios. E aí foi o que eles chamam de o fim das tribos do norte. É uma outra temática, que eu não vou entrar nela agora, qual seria o destino dessas tribos, mas o que sobrou, grosso modo, foi o sul. E como o sul era dominado majoritariamente pela tribo de Judá, quando Nabucodonosor vem também, que ele também passou por aqui, e ataca os judeus na época do profeta Jeremias, na época do profeta Ezequiel, na época do profeta Daniel, quando ele vem atacar, o que sobrou praticamente foi o sul, Judá. Por isso que a partir de então, todos os hebreus são chamados agora de judeus. É por isso que hoje o Silvio Santos é chamado de judeu. A Aline é judia. Albert Einstein, judeu. Hoje a gente não faz mais aquela divisão como antes dessa devassidão, que eu não falaria, Aline, você é judia? Não, eu sou da tribo de Manassés, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de... Justamente eu sei que a minha família não é de Judá, eu sei que toda a minha família materna é da tribo de Levi, e a tribo de Levi justamente não estava só em um dos reinos, a tribo de Levi estava espalhada, parte de Levi morava dentro do reino de Israel, parte de Levi morava dentro do reino de Judá. Eu não sei até tantos detalhes historicamente, dizer se a minha família morava no Reino do Norte, no Reino do Sul, mas eu sei que pelo menos metade da minha família pertencia à tribo de Levi, não à tribo de Judá, mas no final das contas os nomes ficaram, como também hoje em dia a gente chama o Estado de Israel, se referindo a todo o território. Exatamente. Então o Estado de Israel engloba o que era o Reino de Israel e o que também era o Reino de Judá. Então isso é interessante como a nomenclatura vai mudando ao longo dos séculos. Se tu chegasse para alguém há 3.000 anos atrás, ou 2.900 anos atrás, e dissesse tu mora em Israel, ele ia dizer, não moro em Israel, eu moro aqui em Judá. Eu moro em Judá. E se tu perguntar para uma pessoa que mora nas casas aqui do fundo, perguntar, tu mora em Judá? Ele vai dizer, não, eu moro nas montanhas da Judéia, mas eu moro dentro do estado de Israel. Então a gente pode ver como os nomes significam coisas diferentes. Exatamente. Em épocas diferentes. Se perguntar se você é judeu, não, eu sou efraimita. Exatamente. Você é judeu? Não, eu sou benjamita. O que sobrou, mais ou menos, foi uma parte da tribo de Benjamim, alguns da tribo de Manassés, e a tribo de Judá e alguns levitas, porque eles estavam misturados. Mas, grosso modo, como a maioria era Judá, aí a partir de em diante, todos são indistintamente judeus. E também, só para vocês entenderem em 10 segundos uma diferença, hoje, quem é de Israel é israelense. Mas na época bíblica não tinha esse nome, era israelita. Tá bem? Mas então, israelita, israelense, judeu, efraimita, danita, só para vocês entenderem o uso dessas nomenclaturas ao longo do tempo. Não, e essas nomenclaturas são usadas de maneiras diferentes até os dias de hoje. Isso eu aprendi quando eu guiei grupos de portugueses de Portugal aqui em Israel. Eu dizia, eu sou israelense, eles diziam, não, tu é israelita. Não, eu dizia, não, eu sou israelense. Não, tu é israelita. Daí eu descobri que em Portugal, israelense também é israelita, é o mesmo nome, eles não usam a palavra israelense. Então, por exemplo, em Portugal até os dias de hoje, israelita é usado tanto para nacionalidade moderna como para bíblica. Então isso é interessante, como até os dias de hoje tem pessoas que usam diferentes nomes para a mesma coisa na prática. Exatamente. Agora vamos ver, então, quando Josué chegou aqui para conquistar, vamos caminhar mais para cá, Lili? Eu estou procurando cadê o templo de Baal. Esse aqui é o ponto interessante. Ele foi completamente destruído. Agora, existe uma palavrinha mágica que o pessoal pensa também que é moderna. A palavra pode ser moderna, mas o exercício dela é antigo. Chama-se reciclagem. Então, quando o pessoal escavou essa área onde nós estamos aqui, descobriram que abaixo dessa estrutura de pedras que nós subimos fazendo essa plataforma, havia aqui no centro a estrutura de um santuário
Pagão. Pagão. Vamos olhar nesse fosso aqui e dá para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo. Isso é importante o pessoal entender. O que acontece? A gente está falando de um bolo de camadas. Então, a cidade canaanita existia, ela foi destruída na época de Josué e queimada. Sobre ela construída uma cidade que foi destruída, então tem muitas e muitas camadas. Então, se essa camada que a gente está agora é da época do reino de Judá, já não na época do reino unificado, e sim do reino de Judá, se a gente quer buscar a época canaanita, a gente precisa escavar e buscar o que está mais embaixo. É justamente o que os arqueólogos fizeram. E a gente deixa, agora vocês podem ver um dilema da arqueologia, Aline. Você ilustrou muito bem, quase como um bolo de aniversário. Tem camada lá de chocolate, de coco, não sei o que e tudo. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais recente, o mais em cima é mais recente, mais novo. Só que para encontrar a antiguidade, eu tenho que destruir a antiguidade, tá certo? Para encontrar a Laquis da época cananita, eu tenho que destruir a Laquis da época dos reis de Israel, ou dos reis de Judá. Mas a gente deixa um pedaço para servir de didático. O outro, se puder vir até aqui, eu vou mostrar para vocês o que vai ficar fácil vocês entenderem. Aqui na frente vocês estão vendo aquela muralha da plataforma que eu e a Aline mostramos desde o lado de fora, tá bem? E ela vai ali. Aqui tem uma outra parte dessa plataforma de pedras. Só que quando foram tirando as pedras daqui, notaram um piso anterior. Vocês estão vendo que as pedras vêm assim, elas inclusive estão modificadas. E aqui está o piso anterior. Esse piso era parte de um antigo altar pagão que estava aqui. Então ele era uma plataforma da época cananita e havia um altar aqui. Pode olhar que as pedras são diferentes. São pedras menores, pedras maiores. E aqui eles encontraram vasos cananeus, que a gente também sabe. Assim como você percebe, ó, isso aqui, percebe, quem conhece, né? Essa aqui é uma louça da Tânia Bulhões. Essa aqui é uma louça chinesa. Isso aqui é um vaso grego. As pessoas vão na Grécia ver que o formato de um vaso grego é diferente de um vaso chinês. A gente também na arqueologia vai treinando o olhar para perceber se o vaso é cananeu, se é judeu, se um é uma imitação do outro. E a época, como você vê, por exemplo, um carro, e você fala, esse aqui é um Passat 77. Como é que você sabe? Você não levou para o laboratório? Pelo estilo. Então encontraram muita cerâmica cananita, restos de ossos queimados, então havia sacrifício aqui, e encontraram 2 estatuetas de Baal aqui nesse lugar. Então, claramente, nós estamos a poucos metros de onde ficava um templo de Baal, um local de adoração com sacrifícios, tudo que a Bíblia nos relata tantas vezes do culto a Baal, nos locais altos, exatamente estamos no que a Bíblia nos relata. E eles encontraram sepultado aqui um pedaço de coluna que não era parte do templo, do edifício judeu, mas certamente seria anterior da época desse templo de Baal, que deveria ser muito bonito. É isso aqui, olha, sobrou isso aqui, ó. Vamos por aqui. Está exatamente aqui. Uau, olha não. O tamanho dessa coluna. Ela demonstra, então, que aqui havia um prédio suntuoso e a palavra que eu falei antes, que é moderna, mas a prática antiga, reciclagem, já ouvia. Então eles usaram restos desse templo de Baal para construir o palácio governamental, lembrando que eles encontraram também 2 estatuetas de Baal nesse lugar aqui, além da cerâmica. Então nós temos estatuetas de Baal, nós temos cerâmica, nós temos uma semelhança arquitetônica contra os templos de Baal melhor preservados que foram encontrados, e a gente vê nitidamente que havia 2 pisos aqui, um piso mais antigo e um mais recente. Quando o Rodrigo falou em colunas, às vezes a gente pode imaginar uma coluna pequena, mas a gente está vendo aqui realmente é uma base de uma coluna imponente. Mas a gente pode entender o pessoal do mundo antigo. Talvez o ideal não seria pegar restos de um templo pagão de Baal para fazer um palácio real, porque por questões talvez realmente religiosas. Mas se a gente pensa na prática, cada coluna dessas a ser talhada era um trabalho muito, muito grande. Então, por que agora tu precisa ir num local longe, trazer uma pedra pesada como essa, talhar do zero, se tu já tem aqui um edifício em ruínas com pedras que podem ser reutilizadas? Então, eles pegavam o que eles encontravam e reutilizavam, e às vezes
talvez ignoravam o fato de ser um templo pagão, que não deveria ser usado, mas eles ainda assim usavam por uma praticidade. Exatamente. Agora, nós já vimos um templo solar do período persa, já vimos o templo pagão de Baal, os dois pagãos, o de Baal, que na verdade já estava aqui, foi destruído e feito, e como a história de Israel tem altos e baixos de fidelidade a Deus, agora nós vamos terminar com o terceiro exemplo, que aí é o mais triste de todos, que é o do sincretismo que houve entre o paganismo e a religião judaica. E eu vou levar você até a porta lá para mostrar um altar, provavelmente de Baal, e nós temos uma conexão bíblica relacionada a esse lugar, e lá sim, durante o período da monarquia de Judá, aqui, alguns insistiam ainda em adorar o Deus de Israel, juntamente com o Deus pagão, provavelmente Baal. Então nós vamos ver esse exemplo lá fora. Vamos embora? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aqui ao nosso lado nós já vemos o complexo do portão e uma coisa está me chamando a atenção, é essa pedra erguida aqui atrás, que ela parece uma matzevá bem clássica, só quero que tu me confirme. Exatamente, bons olhos, você acertou, embora esteja no meio do mato, muitas pessoas passam sem prestar atenção, mas é assim, uma coluna de adoração. Exatamente, quer dizer, este portão que nós estamos chegando, ele é da época que Laquis era uma cidade que pertencia ao reino de Judá. E, em teoria, o templo de Baal já estava destruído, não deveria haver adoração a outros deuses e a outras entidades. E justamente uma das primeiras coisas que a gente chega aqui no portão, na entrada da cidade, a gente está vendo aqui uma matzevá que poderia talvez ser usada para adoração, mas a gente comentou que havia um templo inteiro aqui, que eu sei que ele se encontra aqui dentro e é onde eu quero que a gente vá mostrar, porque realmente é chocante o que há ali dentro. E aqui é interessante, Aline, você falar isso, porque era o lugar de maior fluxo da cidade. Todo mundo que chegava vinha por aqui. Aqui, por exemplo, essas câmaras que nós estamos vendo eram os lugares de cobranças de impostos, a aduaneira, a Receita Federal, pessoa que chegava aqui, que ela pagava o imposto para entrar na cidade ou sair com produtos da cidade. Ali na frente, inclusive, tem alguns bancos, você deve ter filmado lá da outra vez, se quiser a gente pode até mostrar. E esses bancos aqui eram o lugar do julgamento da cidade. Você já deve ter lido na Bíblia em casa que tinha sempre julgamentos que aconteciam na porta das cidades, né? Será que dá tempo de a gente mostrar rápido? Vamos! Também uma coisa importante a gente pensar é que hoje em dia, quando a gente quer entrar e sair de uma cidade, existem muitas estradas que levam e trazem. Mesmo para o Brasil, se a gente quer entrar no país, a gente pode entrar por mar, por terra, tem vários aeroportos, tem muitas entradas e saídas hoje em dia. Nos tempos antigos, não. Era comum cidades terem um portão, às vezes dois portões, inclusive Shaaraim, uma cidade bíblica muito importante aqui de Judá, o nome dela significa dois portões, porque, uau, olhem aquela cidade tem dois portões. Que era uma coisa incomum. O que era incomum. Então, se toda a população da cidade tem que entrar e sair pelo portão da cidade, sem dúvida nenhuma, o local mais movimentado. E por isso, se a gente vê aqui, tudo acontecia no portão, que é pagar impostos, julgamentos, a adoração, tudo era feito no portão e somente um deles. Então, realmente aqui, não imagina esse local vazio e tranquilo como ele está hoje em dia, sim, um entra e sai, movimentação, cargas, pessoas, animais, tudo e todos passavam por aqui. Mas era uma questão de segurança também, porque era uma fortaleza. É lógico que cidades como Jerusalém vão ter vários portões, porque era a capital. Mas normalmente essas fortalezas, até por uma questão de defesa, tinha um portão só que facilitava a proteção da cidade. Pode falar agora do julgamento? Claro. Olha aqui, olha. Aqui você tem um banco, não sei se o moço está conseguindo pegar aí. Esse banco eu vou sentar aqui. A Aline vai até sentar lá, para vocês verem. Eu estou aqui sob julgamento. A Aline está sentada no meio. Vocês percebam que a Aline está no meio, mas lá no fundo tem um banco mais elevado. A Aline está no meio e abaixo dela tem um outro, assim, olha, menor. Mas, olha, aqui as pessoas se sentavam em cada nível de acordo com o poder
político daquela pessoa na cidade. Os anciãos do povo ficavam sentados aí. Nós temos muitas histórias que aconteceram aí em Portão da Cidade. Por exemplo, Ruth, quando Boaz foi negociar o casamento com Ruth, diz que ele chamou os anciãos e se sentou à porta da cidade. Ló, em Sodoma, ele se sentava no portão da cidade. Então significa que Ló conseguiu um status dentro da cidade de Sodoma, que só os juízes, os anciãos do povo podiam se sentar aqui e julgar as pessoas. E tinha publicidade também, porque se todo mundo passava aqui, qualquer julgamento que houvesse aqui seria justo, porque seria público. Quem está assistindo a gente que é advogado sabe disso. O juízo, para ser válido, tem que ter publicidade. Exatamente. As testemunhas, quando se fala, tem obviamente testemunhas no julgamento em si, mas de uma certa maneira toda a população estava aqui testemunhando o que estava acontecendo e mantinha também as pessoas na linha. Quer dizer, o juiz não podia fazer o que ele quisesse, porque todo mundo estava vendo e ouvindo o que estava acontecendo. Era a chance de alguém dar um falso testemunho na frente de um público muito grande é realmente complicada. Vamos ir então ao altar? Vamos lá. Nós estamos agora no santuário pagão que ficava aqui como parte do complexo da entrada da cidade. Então essa área seria mais ou menos equivalente à parte santa, mas o Santíssimo é esta área que está aqui atrás dessa mureta e eu quero agora convidar vocês a entrarem comigo, Rodrigo também, todo mundo pode vir. E o que a gente espera encontrar no Santíssimo? Um altar. E é exatamente isso que nós temos aqui, é um altar quebrado. Ele aqui tinha chifres, então aqui ficavam 2 chifres, aqui ficavam os outros 2, e este altar era parte deste complexo santo. Até aqui, tudo isso aqui é muito lógico e muito parecido ao que encontramos em muitíssimos locais por todo Israel e Judá. Porém, tem uma coisa estranha aqui, e que está bem aqui atrás do Rodrigo. Isso aqui, pessoal, eu acho que todos vocês conseguem reconhecer o que é isso. É uma réplica, por isso eu vou me sentar em cima, pessoal. Esta aqui é a réplica de uma privada que foi encontrada neste local. Aqui se encontrou uma privada. A questão é que privadas é a coisa mais suja, mais impura que havia no mundo antigo. E altar de adoração a Deus, ou nesse caso a deuses pagãos, eram mais elevados, segundo cada um a sua religião. Então, como pode ser que no Santíssimo aqui conviva, por um lado, uma privada e um altar? Isso aqui não faz o menor sentido. Não, e ainda não faz o sentido também porque do lado de fora nós vemos que a cidade já tinha esgoto. Então era uma cidade que tinha esgoto, mas não há nenhuma tubulação de esgoto aqui. Então não era um banheiro para ser necessariamente usado, mas para servir de símbolo de dessacralização. Agora, é curioso que houve reformas religiosas elevadas por 3 reis hebreus. 2 por reis de Judá e uma por um rei do norte. Os reis de Judá que fizeram reforma religiosa foram Josias e Ezequias. O que é uma reforma religiosa? Eles mandaram quebrar todas as estátuas pagãs, todos os altares pagãos, e fizeram uma reforma, e fizeram o povo voltar para o Deus verdadeiro. Como eu falei, em Judá foram Josias e Ezequias que fizeram isso. E ao norte foi o rei Jeú. E é interessante que o que o rei Jeú fez no norte parece que foi o que eles fizeram aqui. Tem um texto da Bíblia que eu acho que você poderia citar que descreve exatamente o que nós estamos vendo aqui, uma relação entre privada ou latrina e um altar na porta de uma cidade. Então vamos ouvir as palavras segundo o livro de Reis. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Justamente estes reis reformadores, o que eles queriam fazer é trazer o povo de volta à adoração ao único Deus. Ao longo da história bíblica, há forças que puxam para um lado e puxam para o outro. Acabe e Menassés puxam para a adoração a deuses pagãos. A gente vê Jeú que tenta trazer o povo de volta. E isso é uma coisa constante de um lado para o outro. Então, se aqui era um templo de adoração pagão, ele pode ser tirado de uso, mas quem vai garantir que depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos, ele não vai voltar a ser um local de adoração pagã? A privada. Justamente essa era a ideia. Se havia algo impuro, isso aqui não podia voltar a ser um santuário para ninguém.
Então, colocar uma privada é uma maneira que garantia que esse local não voltaria a ser um local de adoração pagã, mesmo depois da morte do rei. Talvez realmente da mesma época do rei Jeú, essas reformas que estavam sendo feitas no norte, talvez fossem implementadas também aqui em uma parte do sul. E por isso, o que a Bíblia nos descreve, a gente está literalmente encontrando aqui nas escavações arqueológicas, coisas encontradas nos últimos dias, nas últimas semanas por vocês, e também coisas encontradas em escavações mais antigas, mas realmente é incrível ver algo exatamente como a Bíblia nos descreve. Um altar e um santuário pagão sendo tirado de uso e colocado uma latrina para que ele não possa ser usado mais uma vez no futuro. E uma coisa interessante dizer que era realmente uma maneira de dessacralizar um Deus. Se vocês lembrarem, quando Elias estava lutando contra os profetas de Baal sobre o Monte Carmelo, o Murraká, ele, em determinado momento do discurso, falou o seguinte: gritem mais alto, falando para os sacerdotes de Baal, talvez o Deus de vocês, aí em algumas traduções em português trazem assim, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, viajando, mas no hebraico está dizendo, talvez ele esteja no banheiro tendo necessidades fisiológicas, ou seja, talvez ele esteja na latrina. Vejam que o que nós vemos aqui, fisicamente, é a materialização de algo que Elias fala no discurso dele, contra justamente o Deus de Baal. Nós não encontramos nenhuma inscrição de Baal aqui, nem estatueta de Baal, como foi encontrado lá em cima, mas, como possibilidade, aqui poderia ter havido um altar a Baal. Realmente, um santuário pagão e uma boa chance que fosse a Baal. E é incrível ver a Bíblia realmente ganhando forma física. E por isso eu acho tão incrível o trabalho que tu faz aqui em Laquis e também em outros lugares, nas escavações que vocês fazem. E é emocionante poder caminhar por uma cidade bíblica como essa e ver brasileiros aqui escavando. Como brasileira também é um orgulho ver a gente fazer parte da redescoberta realmente da história. Ótimo, e vocês são sempre bem-vindos, que sempre que tiver novas descobertas, novidades da antiguidade, a gente vai mostrando sempre para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aventura arqueológica do dia de hoje, conhecer um pouco das cidades, conhecer um pouco dos templos pagãos aqui de Laquis. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.